alguma dele, não sei. Então, vocês vieram aqui em... Chegamos aqui no ano de 1949. E o meu irmão João, já falecido, ele falou que gostava porque o meu irmão tinha cocheira com vacas. Sim, sim. Era o ramo do negócio, era esse. Ele tinha clientela para vender o leite. Então ele tinha umas 10 vacas ou mais. E então ele falou que gostaria também de trabalhar com vacas também, porque lá ele lidava com isso também. E então o meu irmão João comprou umas vacas e deu para ele a meias, né? Sim, sim. Quer dizer que o leite, agora, o valor da vaca, então, na venda, tinha uma parte. E ele foi parece para Cotia, né? Porque ali onde morava ali na Casa Verde, ali já estava ficando ali escasso, lá o pasto estava construindo lá, depois estava a ameaça de acabar, porque fizeram uma nova ponte e romperam aquela avenida que é a avenida que dá até Santana. Então ele arrumou para ele lá em Cotia, lá tinha os pastos, tinha bastante, lá dava jeito, então ele foi para lá. E ficou lá algum tempo, né? Depois ele pegou uma doença de pele, pegou uma doença que formava bolhas de água. Uhum. E depois aquilo cascava, ficava, se caía aquela casca, parecia caspa assim. E ele ficava todo doído, com aquilo, ficava aquela pele fininha. De modo que aquilo cascava e ele ficava então mais ou menos. Mas depois, novamente, ficou internado, era aqui no hospital, manda aqui. Depois aquilo começava novamente a formar novas bolhas de água, e depois estourava novamente, até que um dia acabou a sua vida, né? Faleceu. E acabou. E o meu pai, ele acompanhava o... Não, o teu pai não foi com ele. O teu pai ficou aqui, arrumou um serviço aqui, ficou trabalhando por aqui. Depois eu trabalhava nesse ramo de entrega de pão nas casas, quer dizer que na época tinha essa facilidade, hoje não tem mais. Hoje até as padarias estão acabando, porque os supermercados já fazem também o pão. Já lá compra feijão, arroz, carne, já traz o pão da vinha. Até as padarias estão virando restaurante. Mas na época que eu vim para cá, tinha bastante freguesia de leite, pô, os caras com carrocinhas lá logo, manhã cedo a entregar leite. Na Casa Verde tinha vários vaqueiros ali, pô. Meu irmão tinha mais uns 3 ou 4. Tinha aquela várzea ali do Barruelo, logo perto da Marginal, ali era pasto, o senhor estava alugado para ali. E tinha um barracão lá, onde recolhia as vacas à noite, punha capim na baia e ração também. Então o seu pai ficou por aqui.
Então ele trabalhava então nesse negócio de entrega de pão. Quer dizer que ia ele tinha a clientela e comprava o pão na padaria e entregava, né? Com a bicicleta. É, com chama Triciclo? triciclo, Isso. aquela caixa ali, pedalando lá, com aquilo ali. Quer dizer que depois o teu pai começou a trabalhar, não lembro mais o que é que ele fazia. Aí eu vendi para ele aquela freguesia de pão, era pequena, né? Aí vendi para ele foi-me pagando conforme ia ganhando, ia sobrando, né? E eu parti para uma outra maiorzinha, já tinha amealhado um pouquinho de dinheiro, já comprei uma maiorzinha já em outro local, né? E ele começou por aquilo ali, assim, quer dizer que depois daquilo lá, ele, um pouco mais para uns anos depois, ele se desfez daquela lá e comprou uma na Vila Pompeia. Aquela lá era lá. Antes era na Casa Verde. Não, antes era ali pela Praça Marechal. Praça Marechal. Central. Morava para lá, mas o serviço era ali. Então comprou uma ali na Vila Pompeia, então já maiorzinha e tal. E dali que ele comprou lá o terreno onde vocês têm a casa, com o dinheiro que ganhou ali, entregou nos pães e fez a casa lá, sabe? Quer dizer que depois, mais para a frente, a padaria que ele tirava o pão, o dono da padaria lá, ele comprou outras padarias. Então, lá na Pompeia mesmo, o Manuel, então, seu pai, o homem lá, o dono da padaria, propôs para ele trabalhar na casa lá. Então ele fazia a entrega da manhã nos pães lá e depois ia para a padaria, ficava lá como gerente. Eu cheguei aí quando eu era pequeno, fui lá ver a padaria. Ficava como gerente lá, cuidando da caixa, porque era o dono lá não confiava no filho lá. E aconteceu mais tarde, foi tudo na falência. Hoje é um restaurante. A gente vai, às vezes domingo a gente vai comer alguma coisa lá, comida muito na boa. Avenida Pompeia mesmo, esquina ali com a desembargador do Val. Correto. Na outra esquina uma churrascaria, era naquela padaria ali. De modo que ele então fazia a entrega de manhã, da tarde, e depois disso ia lá para a padaria, ele que fechava a padaria. Quer dizer que depois acabou tudo. Ele ficou, ele vendeu lá a freguesia lá, acabou, ficou só na padaria lá. Depois a padaria faliu, ele então se pôs lá com a quitandinha, né? Naquele quartinho, porque ele já fez, quando ele construiu lá a casa, já fez aquele negocinho lá para separar. Então ele pôs lá a quitanda, né? Se pôs com a quitanda lá, né? A quitanda depois para o fim passou a boteco, né? Quer dizer que foi essa a cirandela. Né? E a ilha? Conta pra mim a vida na ilha lá. A ilha. Lá tudo é só da agricultura, não tem indústrias. Correto. Nosso lugar lá, tudo é povoada, tudo vive do campo. Do campo planta, colhe. Tudo camponês. Isso. Não tem indústrias, agora mais para o centro da cidade, mas fica distante. Né? Para lá aqui, então tem algumas fabriquinhas, tem comércio, algumas indústrias que empregam alguém, escritórios e coisas. Agora lá
trabalhar aqueles povoados retirados, ali é só de cada pé. Trabalhar a terra, plantar, depois colher. É dali. Aqui para. Dali que saem os alimentos para a manutenção da casa. Agora, se vendia alguns cereais, como trigo, favas e outras coisas lá, para fazer dinheiro, para pagar impostos dos terrenos e comprar roupas e outras coisas mais. É essa a vida lá, a agricultura. Agricultura. E da minha avó, conta da minha avó. Assim que fomos criados. Assim que fomos criados. Agora a sua avó, tem lá umas fotos delas, tá vendo? Fotos delas, das suas tias, já são tias de segundo grau, não é? São tias do teu pai, porque são. Mas, quer dizer que também se ocupavam de não ter emprego, trabalhava em casa. Né? Quer dizer que mas ajudavam, quando era no tempo da sementeia, todo mundo trabalhava, mulheres, eu, os pequenos, eu, e garoto lá, já, todo mundo, Chadinha nas costas e vamos embora. Vamos para o campo. Quando era a sementeia do milho, nós trabalhava a terra, arava a terra, deixava ela bem desfeita. Depois, se era terra plana, fazia umas valas com arado, fazia umas valas de ponta a ponta, depois colocava colocava estrume, e depois adubo, e daí colocava um pouquinho de terra, cobria, colocava a semente ali, o milho ali. E depois um passo à frente, e um com um cesto de vime, amarrado tipo tambor, assim, e com aquilo lá eu lia um passo, pá, dava outro passo, uma mochila, pá. E nós, as mulheres e os piqueiros, que tinha lá um monte onde ficava o estromo, ia lá, pegava uma porção num cesto, nas costas, chega lá, jogava dentro daquilo, até que colocava tudo a semente. Depois então, os homens com a enxada, então cobriam as terras. Quando o milho estava assim, por esse tamanho, ia lá, chegava terra, cortava aquela monda lá, chegava terra, até que ele crescia. Quando ele ficava assim, por essa altura, ia lá novamente, mais uma carpida de mata, aí não precisava mais, porque ele fechava e não crescia mais. E era o pão de milho que nós usávamos. Né? Quer dizer, quando ele chegava já ficava amarelado, já madura, alguma espiga já assim meia derrubada, nós ia lá, tirava toda aquela folhada lá. E guardava, deixava lá para secar assim. Aquele tal de cima que tem a espiga. Sim, sim. Fazia você, depois pegava 3 pés de milho, cruzava e depois pegava aqueles talos que todos quebravam, colocava ali com aquela espiga para baixo, fazia uma espécie de cafu assim. Né? Então aquilo ficava ali uns dias a secar. As folhas para baixo, da maçaroca para baixo, nós cortava, fazia manchinhos, espetava ali ao lado da maçaroca, naquele pé de... Ficava lá uns dias, depois estava seca, nós ia lá recolhia. Essa aí era para o jegue, nós tínhamos lá um jegue também. Agora aquela outra era para as vacas, para colocar no inverno, que chove bastante e as terras está tudo ocupado
Então só tem uma parte mais retirada que é pastos. E de noite não deixa nas terras porque chove. Então traz para a cocheira e aqueles talos do milho que nós recolhemos põe lá na vaia para eles comer. E vai estrobo, faz aquele estrobo, vai jogar para lá. Tem um pátio lá, joga para dentro. Aquilo vai cozinhando ali depois, quando é lá pelo mês de abril, porque mês de maio é o mês que semeia os milhos, aí já nós vai levando dali para as terras, quer dizer, conforme o tamanho da terra, assim, do alqueiro, assim faz aquela porção de estrume ali, que é para depois, no dia da sementeira, jogar. Esse era o dia a dia lá na... Esse é o dia a dia. Fogão não tem, luz elétrica não tinha, é tudo a luz da candeia e para fazer comida na lareira, com lenha. Então nós carregava lá, no inverno, carregava lá de cima das roças, fazia o amontoado lá, no quintal lá, para ir gastando ali durante o inverno. Era essa a rotina lá. Agora está tudo diferente, já faz uns anos. Já faz uns anos que modificaram tudo lá. Quer dizer que agora as terras lá que cultivava milho e outros cereais, agora é tudo pastagem. Porque foi uma empresa de laticínios que foi lá para a cidade, próximo da cidade. E então ela recolhia todo, ela circundava lá todo o concelho, recolhendo leite daquelas vaqueiros lá, para fazer o laticínios, queijo, manteiga, etc. Então com isso, até o governo arrumou lá os lugares, asfaltou as ruas, colocou luz elétrica, água encanada, quer dizer que hoje está uma beleza lá. Sim, sim. Hoje melhorou muito. Tem luz elétrica, tem água encanada em casa, as ruas asfaltadas. Melhorou muito. Agora, na minha época, a vida era essa. É, aqui no Brasil também, né? Na minha época a vida era essa, quer dizer que agora melhorou bastante. Mas porquê? Porque foi essa indústria lá de laticínios. Então, tudo acabou-se aquele. O pessoal só tinha vacas de leite, vacas mesmo. Só para consumo próprio, né? Vacas de raça mesmo, para dar bastante leite. E então essa empresa tinha um caminhão que recolhia o leite. Ela, conforme a quantia nos locais, ela deixava lá um latão ou dois. E na volta o pessoal ia ali, lá depositava lá o leite, a quantidade que tinha, né? E na volta o carro recolhia todos aqueles latões lá cheios, né? E ao fim do mês levava a grana. Mas aquele já que estava lá recolhendo, recebendo, já anotava, fulano tal, tantos litros, tantos litros, tal. Quer dizer, conforme, depois quando vinha a grana também, tanto para tanto, conforme o que ele tinha arrecadado lá. Quer dizer, essa é a vida atual lá. Quer dizer, que melhorou bastante. E é tudo isso. Que bom. Porque eu... Agora aproveitar a vida, né? Trabalhou bastante. Agora aproveitar a vida. Eu trabalhei de empregado aqui no Brasil, acho que nem um mês eu trabalhei de empregado. Porque eu já tinha com aquela mentalidade de um negócio assim. E
quando é que cheguei, um primo meu que já estava aqui já há uns anos, ele foi visitar justamente para saber notícias lá do pessoal dele lá. Então ele me falou que ele estava com um negócio desses de entrega de pão. Inclusive ele era na Vila Pompeia, que ele trabalhava com uma carroça com uma mula e a carroça com uma caixa grande, então porta atrás, então ali ele colocava os pães ali dentro. Sim, sim. Aí eu já fiquei com aquela ideia de também. Já entrou no ramo também. Aquela ideia daquele negócio lá, porque pacou. Ó, infelizmente tá acabando o tempo aqui da gravação. Vou passar pra vocês então, né? Falou. Amanhã, Vamos mandar. só vejo lá amanhã. Mandar para parentes aqui, né? Mas eu trabalhei uns 20 dias só, porque porque eu não me ajeitei lá com o sistema, entendeu? Vou gravar até onde dá então. Porque os meus irmãos falaram que seria bom eu esperar um pouco, arrumar um servicinho para me ambientar com o negócio aqui e eu depois então partia para lá. Bom, tudo bem. Então ele foi numa serraria, não muito distante ali da Casa Verde, onde eles moravam, na Barra Funda.